né, lá no meu feed, que a Miri, né, assim, é especializada nessa parte de organização. E uma das minhas dificuldades, não só minha, mas das minhas alunas do meu curso que tem me comentado, das meninas para quem eu faço mentoria, a questão de organização para ser prática e para a gente poder aproveitar também os espaços. No meu caso em particular, eu sempre assim, Miri, eu chego na minha casa, né? Muita gente sabe que eu tô morando provisoriamente aqui em outra casa, né? No litoral aqui paranaense. Mas na minha casa mesmo, em Curitiba, eu sempre achei assim, que o problema é porque faz muitos anos que eu tô lá, achava que porque eu não tenho armário suficiente, que eu não consegui organizar, ou ainda porque eu penso assim, quando eu me mudei para aquela casa, era só eu e meu marido. E aí foram chegando as crianças, né? Então eu penso assim que a gente sempre foi dando um jeitinho. Eu sempre pensei que eu não conseguia organizar a casa porque não era assim, tudo planejado antes das coisas acontecerem, sabe? Eu pensava assim, ah, quando veio o primeiro filho, ok, comprei o quarto dele e tal. Veio o segundo, eu dei uma adaptada. Veio o terceiro, eu dei outra adaptada, entendeu? Não teve aquela coisa assim de, ai, vamos planejar o quartinho de um, o quartinho do segundo, sabe? A cozinha é a cozinha de quando eu trabalhava fora o dia inteiro. Então não é uma cozinha prática para alguém que fica o dia inteiro em casa, né? Hoje em dia eu bato o olho e falo, essa cozinha de fato é para uma pessoa que não faz todas as refeições em casa, não é para quem tem três filhos pequenos. Então ela foi sendo adaptada sempre ao longo dos anos, né? Ao passar dos anos. E com isso eu achava assim, problema é esses motivos, né? Quando eu cheguei nessa casa aqui no litoral, pensei assim, nossa, armários vazios, né? Vou conseguir deixar tudo perfeitamente. E de repente eu me dou conta que não. Eu abro duas portas, eu tenho um monte de espaço. Abro outras duas portas, tá tudo amontoado, sabe? Abro outra porta, eu coloquei caixas e sacolas e embaixo tem uma prateleira vazia. Assim, não, realmente o problema sou eu, né? É meu problema de orientação espacial. Eu pensei isso, eu tava aqui pensando, será que eu digo pra ela que o problema não são os armários, então? Falei, gente, de fato, eu preciso de ajuda, né? E aí, pensando, né? Eu Uhum. falei, com quem que eu vou conversar sobre isso? E essa semana mesmo, numa das mentorias com as meninas, uma delas me falou, eu preciso de ajuda para organizar a minha casa. E é o mesmo problema que o meu. Elas falam, né? É uma casa de quem passava o dia inteiro fora, né? Não tinha criança. E agora eu estou retornando para o meu lar, eu sou a dona da minha casa, eu vou estar ali o dia inteiro. E ainda tem os filhos também, né? Porque muitas que estão retornando ao lar não estão mais com os filhos o dia inteiro na escola, estão deixando só meio período, né? Claro. Então é outra Aham. realidade, é outro ambiente, né? E aí eu tô descobrindo que eu não Completamente sou a única diferente. no planeta com essa dificuldade. Então por isso que eu pensei, gente, eu vou chamar a Miri para ela poder dar essas super dicas pra gente, explicar. Primeiro assim, e eu imaginei o cenário como quando eu cheguei nessa casa aqui. Cheguei aqui com a minha mudança, armários vazios. Por onde que eu começo? Bom, então, Rafa, a primeira coisa que você tem que fazer é antes da mudança, né? Já que você vai Hum. mudar, vamos imaginar, né, que cada pessoa que queira organizar a sua casa, ela tem que fazer como se ela fosse se mudar. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é observar tudo que ela tem. Uhum. Eu sei que todo mundo já escutou isso, mas precisa destralhar. Porque às vezes a gente acha que falta espaço, que falta armário. Mas o que falta é a gente se desapegar de coisas que a gente não precisa, né? Hoje em dia se fala muito do tal do minimalismo também, né? Aí o pessoal já está indo para outro extremo. Mas se existem pessoas que conseguem viver o minimalismo, é porque é possível viver com poucas coisas, certo? Então, assim, eu acho que o primeiro problema é esse. A gente precisa parar. Você, por exemplo, se você tem quantos anos de casada? 11? É quase 12. Dia 2 agora eu faço 12. Quase 12. Então, vai fazer 12 anos de casado. Eu fui de penetra no casamento da Rafa, ela descobriu esses dias. Foi um dos casamentos mais lindos que eu já vi. Mas, assim, você tem 11 anos de casado, as coisas foram mudando, certo? Mas você também foi acumulando coisas ao longo de 11 anos, né? Então é importante que a gente primeiro faça um destralhe mesmo. A gente olhe pela nossa casa, vá cômodo por cômodo,
existem métodos de fazer esse destralhe, né? Tem gente que Hum. faz tudo de uma vez, né? Faz aquele super destralhe, tipo Mary Kondo, não sei se vocês já viram esse seriado na Netflix. Assistam um episódio para terem uma ideia do que é esse destralhe de um dia inteiro. E tem o destralhe que você vai passo a passo. Eu acho que para nossa realidade, sobretudo com mães que estão com filhos em casa, o melhor é fazer um destralhe pouco a pouco, né? E pouco a pouco mesmo. Pega um lado do seu armário e olha lá quais são as roupas que você não usa mais. Ou aquela roupa, às vezes, você até usa, mas que você sabe que estão ficando horrorosas em você. Sabe? Depois que a gente tem filho, que a gente dá aquela engordadinha, você não tem esse problema, mas eu tive. Deu aquela engordadinha, né? Aí você olha e fala, não, mas essa tem que entrar de novo. E aí você fica esperando entrar de novo e nunca entra de novo aquela roupa. Ou você dá uma forçada de barra e entra, mas daquele jeito feio, né? Então já vai se desapegando disso. Quantos lençóis a gente precisa ter, né? Poxa, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente precisa de um lençol de casal para estar na cama e o outro para estar no armário, para a gente poder fazer o revezamento. Claro, é bom a gente ter mais uns dois, por exemplo, para quando receber uma visita, ou sei lá, o lençol rasgou, aconteceu uma coisa, né? Mas a gente não precisa ter 10. E às vezes a pessoa tem 10, né? Toalha é a mesma coisa. Quantas eu preciso? Então a gente tem que. Eu estou falando mais ou menos rápido porque eu sei que o nosso tempo é curto, né? que a Rafa hoje está assim, olha, com uma maratona. Depois, uma coisa que me ajuda muito isso eu sempre faço quando eu me mudo, porque a minha vida foi me mudar muitas vezes. Eu acho que esse aqui é o lugar que eu estou mais tempo. Pensar, já olhar. Primeiro eu olho, se eu tiver que colocar os móveis, né? Eu faço um mapa de onde vai ficar cada móvel. Que aí quando a pessoa entra com os móveis, já vai colocando, né? Depois eu faço um mapinha, um croquis mesmo, de cada armário, né? Então, por exemplo, quando chegou o meu armário do quarto, que foi assim, o armário sonhado, né? Ele não é grande, ele é pequeno. Para dois eu acho pequeno. Mas era o que cabia aqui. O que eu fiz? Eu desenhei o armário e desenhei o que eu vou escrever. E fui escrevendo o que eu ia colocar em cada prateleira, quem ia ficar com que lado do armário, o que você ia fazer com cada gaveta, como a gente ia organizar os sapatos e tal. Então, depois que você desenhou, você já idealizou aquilo ali, é mais fácil você ir acomodando. Né? Eu sempre falo que tem um mantra da organização, Rafa. O mantra da organização é um lugar para cada coisa em seu lugar, e voltar com ela no seu lugar no momento que você deixa de usar. Né? Então, assim, primeiro você tem que definir um lugar para cada coisa, que é isso. Faz o croquisinho e pensa, o que vai em cada lugar? Putz, não cabe tudo. Quando eu era solteira, eu tinha um armário desse tamanho só para mim. Cabia tudo bonitinho, né? Eu tinha um lado para inverno, um lado para verão, outro lado para roupas de sair e vestidos e tal, né? De repente, eu tenho que dividir um armário desse com mais uma pessoa. E ainda por cima, eu morava no Rio de Janeiro, que inverno não era inverno, e vim para um lugar muito frio. Então, você começa a ter roupas grossas, pesadas, maiores, mais volumosas. O que você precisa fazer aí também? Um revezamento. Né? Tem que fazer o revezamento de estação. Né? Aqui no sul a gente precisa fazer esse revezamento de estação, em outros lugares talvez não. Bom, em Né? Curitiba não. Em Curitiba a gente tem que ter um armário grande mesmo. Faz frio o ano inteiro, Não, de tá bom. repente precisa de roupa de verão. Aqui também eu geralmente guardo roupa de verão. Mas assim, dá para guardar numa época do ano, né? De falar assim, mas dá para guardar aquele mega casacão, Sim. o cachecol, né, as luvas, aquelas coisas mais pesadas, a gente pode guardar na época do inverno, né? Então aqui, por exemplo, eu guardo dentro das malas, embaixo da minha cama, que é aquela cama de baú, né? Mas uma outra opção também é você guardar em cima do armário, né? Ou na parte do armário, quem tem aquele armário duplex, né? Na parte de cima, em organizadores. Ou você comprar organizadores bonitos que você possa colocar em cima do seu armário e não fica aquele quarto feio, bagunçado. Que eu tenho aqui também. Eu acho que dá para vocês verem. Ai, dá para ver ali, né? Os organizadores. Dá. Então ali eu coloco a roupa fora de estação, ali eu
Você estava falando Eu da tava sua falando família. da minha família de bagunceiras, É né? que Então, você assim, era é uma questão. bagunceira. Eu fiz um dos primeiros vídeos que eu fiz pro meu canal do YouTube foi de desorganizada a organizada em 3 passos, que é justamente isso que eu tô falando para vocês agora, né? Uhum. Que a gente tem que o maior desafio é voltar a colocar as coisas no seu lugar, né? Mas como a gente tem pouco tempo, deixa eu continuar dando umas ideias para vocês. Isso. Outra coisa que ajuda muito, etiquetas. Ah, Gente, tá. eu sou a louca das etiquetas. Ou eu faço à mão, assim, se eu não tenho tempo daquele, por isso eu digo que eu sou, assim, um dos meus sonhos de consumo é uma etiquetadora, porque isso facilitaria muito a minha vida. Ah, eu também Enquanto eu gosto. não consigo comprar, é bom, né? Ajuda muito. Sabe por quê? Porque você não mora sozinha na sua casa. Uhum. Você tem o seu marido, né? Quem tem uma diarista também tem a diarista que vai te ajudar. É, qualquer pessoa. Eu lembro que quando eu estava grávida do Davi, o armário dele foi assim o mais etiquetado do universo. Porque eu pensei, bom, quando o Davi nascer, as pessoas vão querer me ajudar. Mas para elas Aham. me ajudarem, elas têm que encontrar as coisas, depois elas têm que devolver as coisas para o mesmo lugar. O que eu vou fazer? Etiquetar tudo. Mas assim, mega etiquetado. Gaveta, roupas RN. Em cima da gaveta tinha body, camiseta, calça, assim, bem especificado para saber qual fileira que tinha que colocar cada coisa. Então, ninguém bagunçava, porque estava muito óbvio, né? Só se não soubesse ler, que não ia conseguir colocar. Então, assim, se na sua casa você não é a única que organiza as coisas, que isso acontece na maioria das casas, as Uhum. etiquetas ajudam muito. E mesmo assim, os homens eles têm uma capacidade de colocar as coisas no lugar na etiqueta errada. E isso que eu sou casada com um homem organizado. Ai, meu Deus do céu. Caiu o negócio aqui. Isso que eu sou casada com um homem organizado. Imagina se eu fosse casada com um homem desorganizado, né? Seria um desastre. Mas mesmo assim, ele sendo muito organizado, ele consegue errar o lugar das coisas às vezes, né? Imagina se não fosse. Então, outra coisa que ajuda muito, Rafa, sobretudo para quem tem o que você falou, pouco armário e muita coisa, né? Não porque seja coisa em excesso. Uma pessoa que já fez um destralhe, sabe que tem o essencial, né? E tem pouco armário, né? Eu Sim. moro numa casa alugada, eu não tenho como colocar mais armário, eu não vou fazer um armário planejado para cá, não tem como. Então eu tive que me virar com o espaço que eu tinha, sobretudo cozinha e banheiro, que já eram armários daqui, né? Uhum. Os famosos space savers são aquelas prateleirinhas. Eu fiz vários posts sobre isso, coloquei hoje uma sequência de stories só sobre isso e salvei no meu destaque lá. É uma casinha organizada, né? Ali tem várias coisas. Eu vou tentar colocar depois da live mais coisa ainda, tá? Esses space savers, que são prateleirinhas, você pode usar na sapateira, você pode usar. Eu tenho na minha sapateira, na sapateira do Davi, no banheiro, na minha cristaleira, na minha cozinha, na minha lavanderia. Em todos os lugares da minha casa eu tenho essas prateleiras. Tem umas que são fixas, tem outras que você pode empilhar, né? E aí você consegue transformar o que era uma prateleira em duas. Porque Uhum. muitas vezes fica aquele espação, né, em cima. Então você Isso. consegue colocar mais coisa, né? Uhum. E outra coisa são os organizadores, né? Uhum. Aquelas colmeias, por exemplo, para colocar meias e calcinhas. Para não ficar aquela. Uhum. Gente, meu Deus, que coisa horrível, né? Abrir aquela gaveta e ter aquele. E você não consegue encontrar nada, né? Então, colmeias para colocar meias e calcinha. Se você não quiser comprar, não puder gastar, você pode improvisar com caixas. Eu já fiz vários vídeos nos stories também, mostrando como eu improvisei com caixas nas minhas gavetas, né? Uhum. As gavetas do Davi, improvisei com caixas. Aos poucos eu fui comprando organizadores, mas eu ainda tenho muita coisa organizada com caixa, Uhum. né? E assim, se você pegar uma caixa durinha, às vezes ela é até melhor do que as colmeias, né? E ela Uhum. vai se encaixar, você corta um pedaço da caixa, coloca um pouquinho, coloca uma fita adesiva bonitinha e já fica diferente, né? E tá, isso eu já falei. Quer? Porque, assim, eu Ah, fiz um resumão, né, gente? Não dá para falar em 20 sim. minutos, assim, Não, e aqui foi surgindo todas as outras soluções. dúvidas. Aqui eu também Diga. fui tendo outras dúvidas assim, mas realmente se eu começar a perguntar aqui, a gente vai se entender bastante. Vai ter que Mas, fazer outra live. então, eu fui te propor, Miri, da gente fazer uma outra, para poder falar desses outros Fazemos. detalhes, assim.
Porque eu realmente, daqui a pouco começa a minha aula, eu tenho que entrar lá porque é ao vivo. E se eu não pego Aham, ao vivo, eu não faço depois. tá Então, bom. eu vou entrar lá, mas a gente marca depois, Miri, né? Vai ter o Miri Me Salva Tá. 2, com mais detalhes. Essa mini missão. Mas olha, então, quem está assistindo aqui já sabe que vai ter o Miri Me Salva 2, né? Com mais detalhes aqui. Mas mesmo assim, enquanto a gente não marca essa live, né? Vai ser em breve, porque eu não posso perder o esquema aqui das minhas anotações. Mas eu quero que todo mundo saiba, a Miri está com as inscrições abertas para o curso dela agora, né? Vai até sexta-feira. Conteúdo assim riquíssimo, riquíssimo. Então, quem quiser conhecer mais do método, eu deixei um linkzinho lá na minha bio. O primeiro botãozinho lá tem todas as informações, né? E quem quiser conhecer mais dos métodos que a Miri tem transformado, ela fez semana passada uma jornada, foram 5 dias da Semana Viver para Valer, que foi incrível, né? E o método que ela elaborou ali está incrível, incrível. Então, assim, quem quiser conhecer, aproveita, porque vai até às 22h30